Então, bom dia, boa tarde, boa noite. O objetivo dessa aula é introduzir o tema Egito Antigo, um tema bem longo, bem extenso e complexo, por isso eu vou dividir em algumas aulas falando sobre alguns pontos principais para entender esse Egito Antigo. Então, quando eu falo em período bem longo, esse é o primeiro conceito que é importante frisar, que o período que a gente compreende como Egito Antigo, ele data de 3.000 anos antes de Cristo, tá? Então, mais para frente a gente vai falar de como essa população chega até ali, tá? Mas esse período bem longo eu vou dividir em algumas aulas, tá? O foco dessa aula vai ser a religião no Egito Antigo, tá? Então, nós vamos começar entendendo um pouco de como era, na visão dos egípcios, como é que se deu, na visão dos egípcios, a formação do seu mundo pelos seus deuses, tá? Os egípcios, assim como os mesopotâmicos, eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses. Então esse é um conceito importante que percorre várias civilizações do mundo antigo, ser politeísta. Na verdade, a exceção são as civilizações que são monoteístas, que acreditam em um só Deus, entre eles os hebreus, tá? Que a gente vai falar um pouco mais para frente, é um tema em separado, tá? Então, como é que os egípcios acreditavam que o seu mundo tinha sido criado? Se você sentasse lá à mesa num jantar egípcio com comida tradicional e o pai ou a mãe começasse a contar como é que surgiu o mundo, ele te contaria uma história mais ou menos assim. O deus Ra, o deus do sol, ele navega por um rio no céu, trazendo a luz e a escuridão, né? Quando ele some, há a escuridão, e quando ele reaparece, há a luz. Ele é Ra, o deus do sol. Ele também é gerador de 2 filhos, Geb, a terra, e Nut, o céu, tá? O masculino e o feminino, tá? Então vou deixar aqui a imagem de Geb, a terra, e Nut, o céu. Esse casal de deuses, eles dão origem a 4 filhos, que são bem importantes para entender a religião no Egito Antigo. Osíris e Ísis formam o primeiro casal de filhos, e Sept e Néftis, o segundo casal de filhos. Neste momento, quando a gente fala um pouco disso nas aulas, é o momento que os alunos entram com estranhamento, como é que podem ser irmãos e casados. É o momento que a gente faz um paralelo, como isso era relativamente comum no mundo antigo. Na Bíblia mesmo, está citado que Adão e Eva tiveram 60 filhos, 30 meninos e 30 meninas. Então, o que se espera a partir de que um pai e uma mãe, Adão e Eva, tenham 60 filhos? Que esses filhos se casem entre eles para dar seguimento à humanidade. Então, é uma amostra de como isso era relativamente comum, não só na cultura que nos fomenta aqui, que é a cultura da Bíblia, mas em outras religiões e outras civilizações, como nos egípcios. Então, isso era relativamente comum, tá? Então, o deus Osíris e a deusa Ísis formam o primeiro casal, e Sept e Néftis o segundo casal, tá? Então, agora a gente divide aqui, de maneira bem simples, Osíris como um deus bom, um deus que provém a vida, né? Ele é o bem. E o seu irmão Sept, né, que são gêmeos, ele representa o mal. Então, Osíris é o bem e Sept o mal, de maneira bem simples, tá? E eles têm uma discussão de quem seria o primeiro a governar o mundo dos humanos, em nome de Ra. Ra, então, não sabe escolher entre Osíris e Sept, porque Osíris, sendo bom, ele é extremamente ingênuo. Ele é muito bonzinho. A gente sabe como é que isso pode causar problemas também, ser extremamente bonzinho. E o Sept, por outro lado, é extremamente maldoso, tá? Então, num jantar em que seria anunciado a escolha entre Osíris e Sept, Sept, o maldoso, ele bola um plano para acabar com Osíris. Ele pergunta a Osíris se Osíris já tinha feito o seu sarcófago. Vou deixar aqui uma imagem do sarcófago, que é muito importante, a maneira como os egípcios preservavam o corpo para a vida após a morte, para o sepultamento, tá? E era importante que esse sarcófago ele representasse a grandiosidade da pessoa e como ela viveu. Mais para frente eu vou explicar isso por quê. E Osíris respondeu a Sept que não, que ainda não tinha o seu sarcófago preparado. E Sept disse que daria o dele a quem coubesse perfeitamente nele.
E os convidados vão se revezando, entrando no sarcófago para ver quem serve. E é claro que Osíris, que era irmão gêmeo do Sept, serviu perfeitamente. Mas assim que entrou no sarcófago, o seu irmão maldoso, o Set, o prende ali dentro. Tá? E ele o joga com toda a força. Em algumas versões da história, esse caminho por onde o sarcófago é jogado com toda a força forma aquilo que seria o leito do rio Nilo. Tá? A sua esposa, Ísis, ela faz uma grande viagem atrás desse sarcófago para reencontrar. Para encurtar a história, assim que ela encontra, ela traz isso de volta e pede ajuda, em algumas versões, a sua irmã Néftis, para ajudar a abrir o sarcófago que foi fechado com a força de Sept. A irmã auxilia, tentando ali abrir. Em determinado momento, o Sept, reencontrando o sarcófago, reparte o seu irmão Osíris em 14 pedaços. E agora o espalha por todo o Egito. Ísis de novo se coloca numa viagem para encontrar esse sarcófago perdido e os pedaços do seu marido falecido. E quando finalmente ela reúne todos esses pedaços, ela e sua irmã, Néftis, costuram Osíris, num processo que daria origem ao processo de mumificação. Essa é uma palavra muito importante para entender a religião dos egípcios. Eles mumificavam seus corpos, eles preservavam o corpo. Tem vários motivos para isso, mas o principal deles é que os egípcios acreditavam na ressurreição. Então eles acreditavam que um corpo, depois de morto, por uma série de processos vividos lá no pós-vida, na vida além desta, né, ele poderia voltar a viver. Então eles preservavam o corpo. Tem um paralelo importante também com a religião cristã, com o judaísmo. O judaísmo também crê na ressurreição. Acredita que a carne, o corpo, ele volta à vida. Né? O cristianismo ensina que após o julgamento final, todos serão ressuscitados e julgados. Então há um paralelo com isso. E não é à toa. O povo da Bíblia, os hebreus, eles viveram boa parte de sua história no Egito, e há grandes sintonias entre as histórias, como os egípcios contam e como os hebreus também contam. Tá? Então, onde eu parei lá na história? A Ísis e a Néftis estão recosturando o corpo do Osíris e, num processo mágico, trazem ele de volta à vida por um período de apenas um dia. Nesse apenas um dia, Ísis e Osíris dão origem a um filho. Eles têm uma espécie de lua de mel e eles dão origem a um filho. O mais importante deus que vai aparecer aí, o deus Horus, o deus falcão. Ele é tão importante para a religião dos egípcios que em muitos lugares se confundem as imagens de Horus e o próprio Ra. Ele é representado da mesma maneira, com um ser humano, né, do gênero masculino, um homem, com a cabeça do falcão. A gente costuma dizer que é Ra quando há o disco solar sobre a cabeça desse falcão, e quando não há, a gente representa apenas como Horus. Então, esse deus, o deus falcão Horus, ele continua a história para agora destronar o seu tio maléfico, né? O Sept, que depois de ter esquartejado Osíris, agora governava como faraó. Tá? Então, o deus falcão Horus, ele luta contra o seu tio, ele destrona, e ele passa a governar como faraó, e agora ele traz como símbolo dois elementos que ficam famosos quando a gente procura imagens do Egito. As duas indumentárias que os faraós carregam como seu símbolo, o cetro. Então, em uma das mãos, ele tem um cajado. Esse cajado é um símbolo de como ele governa pelo bem. Ele governa pela bondade, ele chama as pessoas, ele governa dizendo às pessoas o que é correto. E as pessoas devem acolher o que ele fala de maneira por boa vontade. Por quê? Porque esse cajado é como os pastores conduzem, melhor dizendo, as ovelhas. Então significa o quê? É um pedaço de madeira, um longo tronco,
que é entortado em sua ponta e serve para conduzir gentilmente as ovelhas que se perdem. As ovelhas se perderam, o pastor vai lá e traz elas de volta, né, para junto do rebanho, protegendo elas. E ele faz isso gentilmente. Mas, na outra mão, o faraó Horus, agora ele carrega o flagelo. Se você não obedece por bem, ele tem o poder de punir você. Então é um chicote. Então, se você não obedece por bem, obedece por mal. Ele tem o símbolo do seu pai, a bondade de Osíris, né, com o cajado, e o flagelo, o chicote do seu tio Sept. E ele considera que é preciso governar dessas duas maneiras, pelo bem e pelo mal. Horus é tão importante, e o falcão é tão importante nessa história toda, que é basicamente isso que influencia toda a arte no Egito Antigo. Então, quando a gente olha uma imagem, um desenho, a gente, sem muito estudo, a gente sabe que é do Egito Antigo, que não é da Grécia, que não é da Roma, que não é da Mesopotâmia. Por que será? Porque os egípcios, eles desenhavam, representavam as pessoas de maneira muito particular, justamente por conta da sua adoração ao deus Horus. Então eles desenham o rosto de lado, então eles representam a face humana de lado, como se a pessoa estivesse olhando assim, de lado. A gente vê a representação do nariz, e é mais fácil desenhar um rosto humano assim, quem já desenhou sabe como que é. Mas em compensação eles colocam o olho para frente, então é como se o rosto estivesse de lado e os olhos para frente. Então eles acreditavam que onde você desenhava esse contorno do olho de Horus, Horus estava te vigiando, te protegendo. Se alguém pensava em te fazer mal, roubar você, ele não desistiria de fazer isso por conta de ali haver o olho de Horus. O olho de Horus, ele também tem influência, claro, na natureza, se representa um pouco com o olho do falcão. E a gente vê isso pelo delineado preto que circunda o olho de Horus. Na natureza, os animais que têm essa mancha preta embaixo dos olhos, como é o caso do guepardo, também do falcão peregrino, né, eles fazem isso para proteger-se da luz. Quando há muita luz, a luz que bate direto contra os olhos dele não tem jeito, é absorvida. Mas a luz que bate um pouco embaixo dos olhos e seria refletida para dentro, como aquela parte é escura, protege ele do excesso de luz, vamos dizer assim. Isso ainda é usado em como artifício em outros lugares. Por exemplo, os soldados, quando pintam-se para a guerra, eles também estão fazendo isso. Se fosse camuflar, ele pintaria todo o rosto. Mas quando ele faz só uma mancha próxima dos olhos, ele também está protegendo-se disso. Jogadores de beisebol, ou mesmo da NFL, do futebol americano, eles fazem essa mancha nos olhos para proteger quando eles olham para cima e vem o refletor, a luz do refletor sobre os estádios. Então é uma maneira bem antiga de ter uma espécie de óculos de sol, tá? Essa imagem do olho de Horus é um dos símbolos mais antigos e conhecidos da religião egípcia, tá? Por conta disso, o olho é sempre representado de frente. Então, basicamente, depois da morte, o processo de mumificação e preservação do corpo do faraó era coisa importante, porque ele iria encontrar esses deuses que eu citei todos na sua vida. E uma das coisas que aconteceria seria o próprio Osíris o receber, tá? Então, como Osíris ele está morto, quem governa dali para frente é o seu filho Horus, e ele passa a ser o faraó, vamos dizer assim, da vida após a morte. E lá ele pesa. Quando você encontra ele pela primeira vez, depois de morrer, ele pesa o seu coração, uma cerimônia que está incrustada em várias passagens de várias pirâmides, em vários lugares do Egito Antigo. Ele pesa o seu coração para saber se você na sua vida foi mais uma pessoa boa do que uma pessoa ruim. Então, se você fosse julgado bom, você poderia ressuscitar, você poderia navegar com Ra pelo céu, ou, infelizmente, seria devorado por um demônio. Finalzinho bem triste, tá? E por fim, um aspecto importante para falar da religião egípcia é que, diferente do que a gente conhece de como os reis governam em nome de Deus, como na Bíblia também, mais uma vez, tem o exemplo de Davi, que é ungido por Deus, ele governa em nome de Deus, em nome do poder dado a ele por Deus. No Egito, o faraó era considerado um próprio Deus.
Então a gente vai ver também que na arte egípcia, os faraós eles eram pintados ao lado de pessoas comuns com uma forma aumentada. Ele era pintado bem maior. E com muitas vezes em igualdade com os deuses. Então se um faraó representasse a si mesmo pintado em uma parede, ao lado do deus Ra ou do deus Horus, ele faria o tamanho dele parecer igual ao dos deuses. Não simplesmente ele acreditava nisso, mas todo o Egito acreditava nisso. Ele, o faraó, era um deus também. Ele tinha o poder de fazer com que os deuses continuassem fazendo suas tarefas, como fazer nascer o sol, como fazer subir o rio. Tudo isso era tarefa do faraó. Então a ele era atribuído um valor divino. Ele era um deus na terra. E quando morresse, ia fazer parte com os outros deuses. Tá? Por tudo isso, a gente considera o Egito uma teocracia, que é a última palavra aqui hoje. Teocracia é aquele que governa como um Deus, não em nome de Deus. Mas ele é visto como Deus. Então, além de politeísta, acreditar em vários deuses, os egípcios eram teocratas. Eles tinham uma teocracia. Então eles acreditavam que o homem ou mulher, também que algumas mulheres tiveram sua passagem como chefes do Egito Antigo, eles e elas governavam como deuses, não em nome deles. Tá? Então isso encerra um pouquinho de como era a religião no Egito Antigo, e nas próximas aulas eu vou falar de outros aspectos do Egito Antigo. Espero que vocês possam ter acompanhado e deixar suas dúvidas nos comentários aqui do Google Classroom. Obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite. Não se esqueça de deixar aqui o seu like, gostei, se inscreva no meu canal.